E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, vou pedir o seu like e também sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo vou trazer mais uma vez as 10 maiores posições, as posições de maior destaque de um dos maiores investidores do Brasil, Luiz Alves Paes de Barros. Os vídeos que eu trago a posição dele fazem bastante sucesso, porque dessa forma a gente consegue mais ou menos entender a cabeça do investidor e como ele administra os seus recursos. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de compra ou de venda, é apenas um vídeo de objetivo informativo para todos vocês. E as posições dele dessa vez alteraram um pouco, não foi muito, mas teve algumas alterações significativas. Por exemplo, a sua maior posição não é mais a mesma. Ele fez aquisições muito pesadas, aquisições muito fortes no mês de agosto, que é o mês que a gente tem acesso, que a CVM permite que a gente possa olhar as suas participações através do fundo Alaska Poland. E a 10ª posição de maior relevância no seu portfólio está na BRGE12, o consórcio Alfa, com uma participação de 2,69%. Isso dá 10.351.703 ações, que no valor de mercado daquele mês equivaliam a R$ 103.517.030. Se a gente olhar a cotação do consórcio Alfa de administração, a gente pode perceber que vem tendo uma boa evolução nos últimos tempos. Se olharmos em 6 meses, a cotação subiu mais ou menos 10%, em um ano subiu 17%, e em 5 anos ela possui uma valorização muito forte de 248%. Então é uma posição muito acertada que Luiz Alves tem na sua carteira, que deriva da venda que ele fez do Banco Real há muitos anos atrás. Então ele ficou com essa posição. BRGE 12 faz parte do consórcio Alfa, que é do Grupo Alfa. O consórcio Alfa de administração é uma das empresas pertencentes ao conglomerado financeiro Alfa. A sociedade anônima de capital aberto atua como detentora de participações societárias e cotas em empresas controladas e coligadas, as famosas holdings. No registro em bolsa desde o ano de 1977, a empresa tem como principais acionistas a administradora Fortaleza, que detém mais de 55% das suas ações ordinárias, e as preferenciais do consórcio Alfa. O Alaska Poland, que é esse fundo que a gente está falando, também possui uma participação de cerca de 25% do capital social da companhia toda. O consórcio Alfa de administração mantém participação direta e indireta em diversas empresas. Entre essas estão a Metro Tecnologia Informática, a Corumbau Participações e Administrações, a Alfa Seguradora, a Alfa Previdência e Vida S.A., o Banco Alfa, etc. Várias outras empresas. E nesse mês de agosto ele não fez nenhuma movimentação nesse ativo, ele deixou ele paradinho. Se a gente for olhar o valor de mercado que ele teria atualmente nessa participação, ele em vez de 103 milhões, ele teria 108 milhões aproximadamente. Ou seja, nos últimos meses ele apresentou uma valorização entre agosto e até agora em dezembro. E a 9ª posição de maior destaque na sua carteira está nas lojas Quero Quero, a LJQQ3, com uma participação de 3,69% do seu portfólio total. Ele tem uma posição de 29.392.485 ações compradas. Isso equivale em agosto a R$ 141.671.777. Ele fez aquisições, ele comprou 300 mil ações de lojas Quero Quero no mês de agosto, utilizando R$ 1.472.610. Olhando a valorização nos últimos tempos das lojas Quero Quero, a gente pode perceber que ela oscila bastante. Em um mês ela subiu 20%, em 6 meses ela caiu 6,65%, e nos últimos 5 anos, na verdade considerando desde o seu IPO, ela tem uma queda forte de 62%. Com relação ao seu pico, ela tem uma queda de 79% ainda, então ela tem muito para recuperar. As lojas Quero Quero atuam na produção de materiais de construção, móveis e eletrodomésticos. Sendo assim, ela engloba os setores da construção civil e segmento de casa. A empresa possui 2 centros de distribuição e lojas espalhadas por estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Atualmente, a empresa conta com quase 600 lojas e está em processo de expansão na região sul do Brasil, planejando também expansão mais para cima no Brasil.
As lojas Quero Quero foram fundadas em 1967 na cidade de Santo Cristo, Rio Grande do Sul, por Tilly Schulze, Walter Gallas e Sienna Hart. No começo, as lojas Quero Quero eram apenas uma pequena empresa de comércio e representações. Em 69 foi incorporada a venda de materiais de construção no portfólio de produtos oferecidos. Em 1970, teve início o conceito de venda externa com vendedores externos pelo noroeste do Rio Grande do Sul. Posteriormente, em 1978, a companhia passou a vender também eletrodomésticos. O processo de expansão da empresa veio em 1980, totalizando 4 lojas. Já em 81, a companhia aumentou mais uma vez o portfólio de produtos oferecidos, ao adicionar também móveis. No mesmo ano, teve início a venda de serviços financeiros e consórcio. Em 93, a Lojas Quero Quero abriu a primeira loja fora do Rio Grande do Sul e em 2002 foi inaugurado um novo centro de distribuição em Sapiranga. Anos depois, em 2007, a empresa comemorou a inauguração da sua loja número 150 e a aquisição de mais 36 lojas. Em 2008, a empresa foi adquirida pela Advent International. Em resumo, a Advent é um fundo de private equity que contribuiu para a gestão profissional das lojas Quero Quero. Desse modo, ela foi responsável por implementar diversos recursos visando a manutenção e organização da empresa. Em 2009, houve a mudança da sede de Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre, e já em 2014 foi implementado o modelo de lojas mais construção. Em 2018 foi lançado o aplicativo VerdeCard e em 2020 a empresa fez finalmente a sua abertura de capital, hoje tendo o diretor-presidente principal Peter Furukawa, um competente gestor. Se a gente for olhar o seu valor de mercado, nos últimos meses ele teria uma valorização dos 141 milhões, ele teria 148 milhões no tempo presente. E a oitava posição de maior destaque de Luiz Alves está no MyPick 3, a IOSP Maxion, com uma participação de 4,21% do seu portfólio. Isso dá 11.641.733 ações, que são equivalentes a 161.703.671 reais no valor de mercado de agosto. Olhando a cotação da IOSP Maxion, a gente percebe que ela vem oscilando muito nos últimos tempos. Em 6 meses, ela apresenta uma desvalorização de 7%, em um ano, uma desvalorização de 10%, e em 5 anos, uma desvalorização de 50%. Só que Luiz Alves adquiriu a participação no início da pandemia, quando ela caiu mais ou menos para 11, 13 reais. Então a desvalorização não é tão grande assim, mas a empresa vem oscilando bastante. Ela sai mais ou menos dos 11 reais, aí sobe até uns 17, 18, depois volta para 11 e fica oscilando. A princípio, a IOSP Maxion é uma empresa que atua na produção de rodas automotivas e componentes estruturais automotivos. Nesse contexto, ela é considerada uma líder global, com um alto nível de conhecimento técnico empregado em suas operações. De um modo geral, a companhia possui importantes vantagens competitivas que impulsionam seu negócio fortemente, como liderança de mercado, principalmente na fabricação de rodas para veículos leves, comerciais e máquinas agrícolas, uma presença global forte com a participação em todos os continentes do mercado de rodas e especialmente na região do NAFTA no mercado de componentes estruturais, um custo de produção competitivo, produção especializada em um parque fabril moderno, de modo ágil, rápido e com custos competitivos. E por fim, a qualidade de produtos e processos, com um produto certificado e reconhecido no Brasil e também no exterior. Se a gente for olhar o seu valor de mercado, ele teria uma desvalorização. Ele teria mais ou menos 140 milhões e não 161 milhões, que era o que ele tinha no mês de agosto em IOSP Maxion. E a sétima posição de maior destaque em sua carteira de ativos está na Valid, a VLID3, posição de 5,53%, uma posição de 12.477.263 ações, equivalentes no mês de agosto a 212.238.243 reais aproximadamente. Ele fez algumas aquisições e vendas neste mês de agosto, comprando 173.100 ações, que dá R$ 2.863.368 reais para realizar a compra, e a venda de 152.500 ações, equivalentes a R$ 2.629.726 reais de venda em Valid.
A Valid é uma empresa especializada no desenvolvimento de plataformas de segurança integradas e customizadas para governos e organizações privadas. Ao todo, a empresa possui atuação em 17 países, sendo uma das maiores em segurança digital e também física. Em relação ao valor de mercado, a empresa possui 1,6 milhões, bem como 7 mil funcionários espalhados pelo mundo inteiro. Além disso, a Valid oferece aos clientes e fornecedores um amplo portfólio de produtos com soluções em meios de pagamentos e telecom, sistemas de identificação, marketing digital e certificado digital. Dentre os principais serviços que a empresa oferece estão o certificado digital de uso específico, biometria, assinatura digital, smart cards, selos rastreáveis, contactless cards, cheques, extratos bancários, aplicativos para internet bank, dentre outros. Olhando a sua cotação, ela vem apresentando uma valorização interessante. Em um mês ela valorizou 25%, em 6 meses 41%, em um ano 112% de valorização. Então, Luiz Alves meio que dobrou o seu valor em apenas um ano. E olhando 5 anos, a empresa tem uma valorização de 14%. Ela basicamente chegou do seu preço antes da pandemia. Ou seja, Luiz Alves acertou muito em fazer posição em Valid. Ele se deu muito bem com tudo isso. Olhando seu valor de mercado atual, ele teria mais ou menos uns 250 milhões nessa empresa. Então ele tem uma valorização com referência a agosto, que ele tinha 212 milhões em agosto. E a sexta posição de maior destaque em sua carteira está na Celesc, a CLSC4, com uma posição de 5,94%, uma posição que dá 3.534.800 ações, equivalentes a agosto a R$ 227.959.252. A Celesc Centrais Elétricas de Santa Catarina é uma empresa do setor elétrico brasileiro controlado pelo Estado de Santa Catarina, que detém 50% das ações ordinárias da companhia, o que corresponde a 20% do total de ações da empresa. Considerada como uma das maiores empresas do setor elétrico brasileiro, a Celesc se destaca nas áreas de geração e distribuição de energia elétrica. Em 2006, a companhia foi estruturada como holding e passou a gerir 2 subsidiárias integrais, a Celesc Geração S.A. e a Celesc Distribuição S.A. Além das subsidiárias, a Celesc também detém o controle acionário da Companhia de Gás de Santa Catarina, SC Gás, além de ser sócia das empresas a Companhia Catarinense de Água e Saneamento, a Casan, Dona Francisca Energética, a Defesa, a Empresa Catarinense de Transmissão de Energia, a ECTE, bem como um projeto de usina hidrelétrica em Cubatão S.A. E a quinta posição de maior destaque e relevância na sua carteira está na Alço 3, que não é mais Alço agora, é a Allos. A Alço 3, ele tinha em agosto uma posição de 6,32%, que davam 10.651.400 ações, equivalentes a R$ 242.532.378 apenas em Aliança Sonai. A Aliança foi uma empresa administrada de centros comerciais, sendo a terceira empresa do setor em tamanho na sua área bruta locável. Em agosto de 2019, ela se fundiu com a Sonai Sierra, se tornando finalmente a Aliança Sonai. E agora, a Aliança Sonai se fundiu com a BR Malls, se tornando a Allos. Em 2003, a Allos surge com o encontro de 2 potências nacionais do segmento de shoppings, unindo forças para se tornar a maior e inovadora plataforma de entretenimento, lifestyle, serviços e compras. Olhando a cotação da Allos, Aliança Sonai, a gente percebe que ele teve uma valorização. Em um mês valorizou 11%, 6 meses 13% de valorização e um ano uma valorização de 46%. Ou seja, Luiz Alves vem acertando vários ativos, não é todos, mas boa parte das suas escolhas ele vem obtendo muito sucesso na sua carteira. E a quarta posição de maior destaque está na Pomo 3, a Marco Polo, com 7,54% dos seus ativos. Ele tem uma posição de R$ 59.311.395 em Marco Polo. Isso dá R$ 289.439.607 de posição. Ele realizou algumas aquisições no mês de agosto, comprando 2.073.287 ações de Pomo 3, usando 9 milhões
R$56.686 para fazer essa aquisição. Olhando a Pomo Trade, a gente percebe ser uma aquisição de muito sucesso na sua carteira. Nos últimos um mês, uma valorização de 12%, em 6 meses, 27% de valorização, e em um ano, 128% de valorização, mais uma posição acertada na sua carteira que vem lhe rendendo muitos frutos. Mostrando que você deve se posicionar e ficar quieto. Ele ficou muito tempo parado com todas essas ações que a gente está falando, mostrando que se você ficar girando muito patrimônio, você pode deixar de ter grandes ganhos no futuro. A Marco Polo é uma empresa que atua no segmento de materiais rodoviários, com foco no desenvolvimento de transportes coletivos, bem como fabricação de ônibus e micro-ônibus para transporte rodoviário e coletivo. Atualmente, a companhia é líder no segmento em que ela atua, sendo uma das maiores fabricantes do ônibus do mundo inteiro. A empresa possui atuação nos 5 continentes e produz veículos que são comercializados em mais de 100 países. Além da fabricação de ônibus e micro-ônibus, a empresa também fabrica ônibus escolares e turísticos, que fazem parte dos projetos especiais da Marco Polo. Como forma de expansão do portfólio da empresa, a Marco Polo criou em 88 a Fundação Marco Polo, ampliando os processos operacionais no Brasil e também no exterior. O ônibus de 2 andares, por exemplo, foi lançado no Brasil pela primeira vez através da Marco Polo no ano de 95. Além disso, a companhia trabalha por meio do Banco Moneo S.A., que foi criado em 2005, com foco no financiamento dos produtos oferecidos pela própria empresa. O processo de internacionalização foi firmado depois de alguns projetos internacionais com a Tata Motors, empresa indiana. Ambas criaram uma joint venture de muito sucesso. No mercado de produção rodoviária, a empresa é detentora de aproximadamente metade de toda a produção nacional em relação a carrocerias, além de ser a maior exportadora do país quando o assunto são carrocerias para ônibus. Atualmente, a Marco Polo é uma das empresas que possui ações com maior evidência na B3, além do segmento de material rodoviário. A companhia também integra o índice do setor industrial da Bolsa de Valores. E a terceira participação de maior destaque ficou para a Cogna, Cogni 3, posição de 9,97% do seu portfólio, que dão 131 milhões e 41 mil ações. Ele não realizou nenhuma aquisição e nem venda em Cogna. Isso dá um valor de mercado no mês de agosto de R$ 382.639.720 em Cogna. A Cogna é uma empresa do segmento educacional, sendo assim a companhia é responsável por fornecer serviços de ensino básico ao superior. Com uma trajetória de experiência nesse mercado, a empresa é reconhecida como uma das maiores organizações educacionais privadas do Brasil e também da América Latina inteira. Nesse subnicho do ensino superior presencial, à distância, a empresa possui ao todo mais de 1 milhão de alunos. A atuação da Cogna é pautada em diversas empresas, sendo elas segmentadas de acordo com o ramo de atuação e o nível de ensino. No total são 4 empresas, todas elas com atuação pautada em dada região do país e segmento de mercado, garantindo maior capilaridade e penetração dos produtos da empresa de mercado. As empresas são as seguintes: a Croton, Plato, Saber e a Vasta. E a segunda posição de maior destaque está na Login, a LOGN3. Ele realizou aquisições desse mês, comprou 529.400 ações, que dão R$23.900.983, então uma aquisição muito violenta. A posição ficou em 13,67%, ele ficou com 3.114.397 ações, que dão R$524.575.880 de valor de mercado em agosto em Login. Olhando a valorização da Login, ela tem uma valorização em 6 meses, no caso uma desvalorização de 6%, em um ano uma valorização de 59% e em 5 anos uma incrível valorização de 525%. Então mais uma posição muito acertada de Luiz Alves. Lembrando que ele sofreu muito, ele teve que reconstruir, ele foi basicamente o principal responsável por reestruturar a Login no tempo que ela estava numa fase difícil. Então, entre 2015 e 2018, a empresa estava numa situação complicadíssima e Luiz Alves ajudou a salvar a empresa.
A Login Logística Intermodal atua no planejamento, gerenciamento e operação de soluções para a movimentação de cargas através da cabotagem, complementado por transporte rodoviário. Sendo assim, através de soluções customizadas que vão desde o planejamento logístico até a entrega de produtos, a empresa consegue proporcionar uma redução de custos logísticos para os seus clientes. Desse modo, dentre as vantagens que a empresa proporciona para os clientes, temos a redução da emissão de CO2 à atmosfera, integridade da carga, flexibilização e confiabilidade, redução de custos logísticos. A Login Logística Intermodal atua por meio de uma rede integrada que facilita a movimentação portuária e também o transporte porta a porta, sendo que isso é possível pois ela conta com uma extensa malha intermodal, o que possibilita a abrangência geográfica de todo o Brasil e do Mercosul. Enfim, os serviços de Login Logística Intermodal são terminal portuário, terminais intermodais e navegação costeira. E a novidade que a gente tem nesse vídeo é a maior posição de Luiz Alves. Ele fez uma aquisição muito violenta em Banco do Brasil recentemente e agora a sua maior posição de todas ficou o Banco do Brasil BBAS3, com uma posição de 18,44% em uma nova empresa na sua carteira, que nem sequer fazia parte há tempos atrás. Ele ficou com uma participação de 15 milhões e 27 mil ações, que dão um valor de mercado espantoso de 707.771.700 reais só em Banco do Brasil, uma posição violenta. Ele fez uma aquisição violenta também. Ele comprou 9.309.000 ações de Banco do Brasil, que dá um valor de mercado espantoso de 442.031.379 reais de uma vez só em compras do Banco do Brasil em agosto. Isso é algo espantoso para um único investidor. A gente não está falando de um fundo de investimento com vários cotistas, a gente está falando de apenas uma pessoa. O Banco do Brasil é uma instituição financeira que atua na oferta de produtos e serviços bancários, como, por exemplo, conta corrente, transferências, seguros, depósitos e empréstimos. É uma instituição formada como sociedade econômica mista, negociada na B3 com o código BBAS3. Dentre os principais produtos oferecidos pelo banco estão contas bancárias, cartões, empréstimos, financiamento, investimento, seguro, capitalização, consórcio, previdência, solução para dívidas, planos odontológicos, mercado de direitos creditórios e câmbio. Além do atendimento presencial nos postos de atendimento e nos terminais bancários, o Banco do Brasil também possui acesso via internet, telefone e por meio de seu aplicativo, com diversas opções de serviços e facilidade para os seus clientes. Além de tudo, é uma empresa que paga muitos dividendos para os seus acionistas. Enfim, pessoal, essa é a posição de maior destaque de Luiz Alves agora. Se você gostou do vídeo e gostou das informações que eu trouxe nesse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. O vídeo foi esse, pessoal, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, valeu, falou e até a próxima. Um abraço para todos vocês.